Angola, boa noite. Vamos conhecer os destaques desta edição de sábado do Girassol Jornal. O município do Clambaquás, em festa, celebra 48 anos com a feira de saúde gratuita. O Instituto Nacional de Petróleo esclarece que não foi ainda tomada qualquer medida em relação à rixa dos estudantes. O caso segue segundo a legalidade. Apesar do fim de semana prolongado, as praias não estiveram lotadas, mas nas paragens as famílias não param de sair para o interior do país. Comissária da União Africana adverte: países africanos precisam aprimorar nas agendas a gestão da água. Chefe de Governo de Transição do Gabão recebeu missão da União Africana em Libreville. Zimbábue vai abater 200 elefantes para dar resposta à fome e à seca. Tem de expor para ver também. O Girassol Jornal de sábado começa agora. Novamente, Angola, boa noite. Vamos começar com o assunto dos estudantes do Instituto Nacional de Petróleos. Com recurso a um vídeo que circula nas redes sociais, um grupo de alunos pede desculpas públicas. Entretanto, um outro vídeo fala de suposta expulsão. A direção do Instituto já negou a informação e diz que o processo segue o seu curso. Aos estudantes é atribuído este vídeo com um comunicado onde publicamente se retratam pelos tumultos do fim de semana passado, da rixa entre finalistas que terminou com ferido e a destruição de bens no internato. No áudio atribuído aos estudantes, eles pedem uma nova oportunidade na instituição. Somos estudantes do Instituto Nacional de Petróleos, viemos por este meio pedir as nossas mais sinceras desculpas pelo ocorrido. Sabemos que é uma situação que nada dignifica o bom nome da nossa instituição. Também se predispõem a trabalhar durante as férias com o consentimento dos pais e reconhecem os erros cometidos. E pedimos as nossas sinceras e profundas desculpas. Sabemos que nada dignifica o ser humano, que nada dignifica o nome da instituição. Um segundo vídeo mostra uma suposta expulsão dos alunos envolvidos na rixa do sábado passado, onde, diante dos colegas, igualmente se retratam, mas não se tratou de nenhum momento de expulsão, segundo a direção do Instituto, até porque não foi tomada nenhuma decisão sancionatória. A direção informou que os fatos ocorridos já estão a ser tratados em processo crime junto da Procuradoria-Geral da República e do Serviço de Investigação Criminal. A gestão do Instituto já foi ouvida em auto de declaração. O processo segue o seu curso até que chega ao tribunal por ter havido vandalização de bens patrimoniais públicos. Outro, porém, é o fato de estar também a correr um processo disciplinar que, em função do grau de envolvimento de cada um, serão tomadas medidas sancionatórias, cuja sanção mais grave pode ser a expulsão. A PGR já notificou os alunos que devem ser ouvidos no dia 19 do mês em curso. Durante o fim de semana prolongado, por ocasião do feriado do Herói Nacional, os terminais interprovinciais registraram um aumento significativo de passageiros. Apesar da alta procura, cidadãos dizem que os preços dos bilhetes permanecem acessíveis e permitem a viagem para diferentes regiões do país. Durante o fim de semana prolongado, em homenagem ao Dia do Herói Nacional, muitos cidadãos se deslocam pelos terminais interprovinciais de transporte de passageiros com destinos variados. Alguns saem de Luanda para compromissos de trabalho, enquanto outros buscam lazer em diferentes partes do país. Eu vou para Malães porque já começou as aulas, já chegou as minhas férias. Também vou para aproveitar esse feriado prolongado, porque vamos para a maratona de Malães que nós organizamos. Eu, como sou um dos organizadores, então lá vou fazer presente para estar com os outros. Estava de férias, agora vou lá, minha férias acabaram, então vou ficar com a minha família. Até que na T-Show os bilhetes não tem muitos problemas. Há muita gente de passageiros, mas graças à organização dela, que aqui as pessoas não têm problema de viajar. Apesar da alta demanda por bilhetes, os preços permanecem acessíveis, permitindo que muitos possam visitar amigos e familiares. Foi fácil porque tudo está organizado. Eles vendem por fila
por ordem de chegada. E também ao subir também chamam por ordem. Até o momento está razoável, porque com essa enchente que tem, noutra hora tem tido ficado mais um bocadinho caro, mas no dia de hoje está a 7 mil kwanza. Mas as agências estão a levar 12, 11 mil, aqui na Ticho mesmo, Malanja, 7 mil kwanzas. Vou a preço prolongado, vou ficar com a família, depois do prolongado eu venho para a obrigação de serviço. O movimento nas estradas aumentou significativamente, com mais de 400 passageiros sendo transportados nesta agência ao longo da semana. Tem sido um trabalho árduo, uma vez que o pessoal, os estudantes sobretudo, já estão de volta para as suas províncias, sobretudo a província de Malanje. A procura é tanta, mas temos vindo a dar resposta naquilo que é a procura do cliente. Noutra hora era uma confusão, que a pessoa nem tinha tempo suficiente para carregar, mas agora é numa hora. Ele chegou, faz o seu registro, paga e na hora é lotado o carro e sai na normalidade. Por semana estamos ali em 420 passageiros por semana. Os operadores de transporte, como responsável pela agência Ticho, confirmam que estão preparados para atender a demanda crescente, garantindo condições adequadas para os viajantes durante o feriado. É um fenômeno que se registra quase todos os anos quando há feriado prolongado. E nós temos a amabilidade de preparar as nossas viaturas, porque o tal fenômeno, quando acontece, a aderência do passageiro é enorme, como vês. E nessa altura já não é nada estranho. Está a coincidir o interregno das férias e o feriado prolongado, então o número tem a tendência sempre de crescer mais. E nessa altura, às vezes, há escassez, somos obrigados a usar as reservas para ver se conseguimos escoar essa demanda. Este fim de semana prolongado, portanto, não apenas promove viagens e reuniões familiares, mas também destaca a capacidade de adaptação das agências de transporte para atender às necessidades dos passageiros. Conselho de Paz e Segurança na União Africana. Encontro de Libreville. Em destaque. Os produtos da cesta básica não viram ainda a redução de preços. Esta é mais uma semana com reclamação dos consumidores. A carne foi o produto mais procurado neste fim de semana. Muitas famílias estão com o orçamento já apertado. A zona do talho foi a mais procurada, mas os elevados preços estão a afastar as famílias que estão a comprar menos do que antes. O aumento contínuo no custo dos alimentos tem levado a uma redução no consumo, com muitas pessoas a lutarem para manter os seus orçamentos diante da inflação crescente. O preço piorou mais ainda. Não temos clientes porque o dinheiro está difícil. Quer dizer, conforme as coisas subiram e o dinheiro também está difícil, temos poucos clientes. Nosso país está a dividir a comida com luvo. E aqui as coisas aumentaram mais os preços. Porque o luvo está a tirar tudo daqui e está a levar. O lombo esteve em alta neste sábado. Várias foram as donas de casa que acorreram ao mercado 1 de agosto, conhecido também por mercado do Cantinton. Mas a realidade dos preços lhes fez recuar. Só que conforme eram as coisas antes, nem conforme está agora. Piorou mais ainda. Já não ganhamos nada. Quer dizer, como animal, estamos a comprar 700 mil, 800 mil, tem boi de 1 milhão e 200. E o nosso rendimento é muito pouco, 5 mil, 10 mil. Por isso mesmo que não estamos a conseguir sobreviver bem. O preço mais alto é o lombo. O lombo estamos a vender 35 até 30 mil. Porque no estalho, em outros mercados, estão a vender 60 mil. Nós estamos a vender a 30 mil kwanza. É preço acessível. Enquanto alguns consumidores conseguem encontrar produtos a preços acessíveis, outros se contentam com alternativas mais baratas como a cabanha. O tomate, que há 2 meses apresentava preços elevados, tornou-se um dos produtos mais baratos. Atualmente, os vendedores acreditam que para a redução dos preços é importante que se invista mais no setor produtivo, o que poderá ajudar a equilibrar o mercado e oferecer opções mais econômicas para todos. Para minimizar essa situação, nós temos que ter produção interna. Apostamos na agricultura, na avicultura,
Então, quando nós tivermos essa nossa produção interna, aí sim vamos poder ter a nossa cesta básica mais baixa. Os hospitais em Luanda preparam-se para lidar com a demanda durante o fim de semana prolongado, para dar resposta a casos críticos de emergência. As unidades estão reforçadas com mais médicos e pessoal clínico. Durante os fins de semana prolongados, os hospitais em Luanda frequentemente enfrentam um aumento no atendimento a casos de acidente de aviação e agressões físicas. Para garantir um atendimento eficaz a situações críticas e de emergências, o Hospital do Prenda, por exemplo, reforçou a sua equipa médica para lidar com a maior demanda deste fim de semana. Tem graça que o turno de ontem para hoje foi calmo. Para ser um feriado prolongado foi muito calmo. Oxalá o dia continue assim conforme aconteceu no dia de ontem. Normalmente os casos que mais ocorrem no hospital em fim de semana, sexta-feira, nas primeiras horas de sábado, são os ferimentos, acidente de aviação, agressão física. Mas realmente tivemos um turno calmo, com pouco registro desses tipos de doentes. Tivemos que reforçar a equipa de médica, tanto a equipa de enfermagem. Reforçamos 5 homens, muitos deles localizados, estão atentos à situação. Em qualquer momento que houver necessidade de chamar, esses médicos terão que apresentar-se no hospital. O Hospital Geral de Luanda e o Hospital Josina Machel Maria Pia também estão em prontidão para lidar com casos complicados que possam surgir durante o fim de semana prolongado. Ambas as instituições reforçaram as suas equipas e recursos para assegurar um atendimento, garantindo atendimento adequado à população durante este período de maior demanda. As equipas em serviço estão reforçadas de médicos, enfermeiros e toda a equipa multidisciplinar para atender o pessoal que vem durante 24 horas. Que até ao momento temos o hospital calmo, um banco também calmo, apesar de que estamos apenas a começar o dia, é provável que vá entrando casos e estamos preparados, sim. Todas as medidas adotadas nos hospitais em Luanda visam assegurar que todos os pacientes recebam o atendimento necessário de forma rápida e eficiente. Em fases como estas, todo cuidado é pouco. Nós recebemos mais os casos de cirurgia, casos de acidente, pacientes que vêm politraumatizados. Recebemos também pacientes de malária e tantos outros. Não nos vamos emocionar com este final de semana prolongado e se tivermos que curtir, né, que seja tudo com limites. O cuidado com a velocidade para quem estiver na nossa via de trânsito, cuidado ao atravessar a estrada, isso é mais para os peões. Evitar o excesso de uso de bebidas alcoólicas e aproveitar o fim de semana para repousar, aproveitar mesmo o máximo para repousar. Ficar em casa é o que nós recomendamos para a população no geral. Os casos de malária e febres altas foram os mais diagnosticados na Feira de Saúde do Quelimba-Queixa. A feira foi organizada para saudar os 48 anos do município. A administração local realizou uma feira de saúde, vários serviços de assistência médica foram prestados. Foram vários os munícipes do Quelimba-Queixa que procuravam ser atendidos na feira gratuita de saúde, que contou com diferentes especialidades e profissionais do setor para a satisfação da população. Aproveitei também fazer a consulta para mim. Foi recetada ibuprofeno para dor, a amoxicilina por causa da infecção por dentro e a neomicina da pomada para ver se ajuda a curar rápido a coisa. Gostei, espero que continue para ver se ajuda a melhorar a saúde da nossa população angolana. Por exemplo, nós corremos aqui e falaram que é uma consulta gratuita, estão a atender a problema da visão, a TEA, não sei, mais várias doenças, os paludismo que abate de dia a dia e mais coisas, e mais doenças.
Neste que foi o primeiro dia da campanha de saúde gratuita enquadrada nas celebrações do 17 de setembro e do 48º aniversário do município do Quilamba-Quiache, os casos de malária e febres altas dominaram as estatísticas da equipa médica, que prevê atender até este domingo mais de 1000 pessoas. Já atendemos cerca de 1000 pessoas, que é o nosso teto. Queremos atender até mais de 1000, mas já conseguimos passar 1000. Dizer que o nosso foco é medir a pulsação da nossa população. Epidemiologicamente, a patologia mais frequente hoje aqui no atendimento é a malária, as doenças respiratórias, a hipertensão arterial, a má nutrição e os síndromes febris que vão aparecendo, que estamos a fazer o despiste com outras patologias. Nós estamos no mês na qual celebramos 48 anos da existência do município do Quilamba-Quiache. Daí que a administração municipal traçou várias atividades, nomeadamente começamos no dia 10 de setembro, onde se fez a deposição de coroa de flor no busto que está no Avô Cômbio. E hoje estamos aqui com a feira. No bairro de Angeré, distrito urbano da Camama, em Talatona, a população local beneficiou igualmente de assistência médica e medicamentosa de forma gratuita. Sempre mais atenção, o coração começa a bater com muita força. Sente o coração a bater, mas não tem atenção, me mediram, não tem atenção. A iniciativa da feira foi da Associação Resga Arte, que definiu a saúde como prioridade das comunidades. Nós, da associação, conseguimos realmente bater algumas portas do Ministério da Saúde, da Delegação Provincial da Saúde, então, em conjunto com todos os municípios a nível nacional, da província, que estão aqui nesta feira a prestar então serviço às nossas comunidades para o bem-estar da saúde. É uma mais-valia e o apelo que eu faço é que, se todos nós pudermos cada um contribuir, fundamentalmente as empresas puderem contribuir para estas atividades ligadas à saúde, acho que saímos todos a ganhar. Como parceira do Estado e dentro da sua responsabilidade social, a Igreja Quimbanguista enalteceu a ação social que contou com a colaboração da Direção Municipal da Saúde de Talatona em representação da administração local. Louvamos essa iniciativa. É um trabalho servindo o próximo. E nós nos congratulamos de vermos vários serviços de saúde foram trazidos aqui junto à comunidade. Esse serviço de servir ao próximo é um serviço que concorre com o espírito cristão. O município de Talatona é parceiro de todas as ações sociais que vêm a ser desenvolvidas a nível da província de Luanda. Importante referir que esta é uma atividade do âmbito provincial, a associação em parceria com todas as direções municipais e, sobretudo, o Gabinete Provincial de Saúde de Luanda. E nós, Talatona, sentimos-nos bastante regozijados por sermos selecionados para albergar esta tamanha atividade. Durante a Feira da Saúde, que congregou as 9 representações municipais da saúde de Luanda, foram distribuídos mosquiteiros e vários fármacos à população. O Setembro Amarelo movimentou a juventude e as organizações não governamentais em Cabinda. Vários atores sociais juntaram-se para repudiar o suicídio na província. O suicídio é apontado como uma das causas de morte no seio da sociedade. Os jovens são os mais apontados, as razões são várias, segundo os especialistas. Ansiedade, uso de drogas, bullying, discriminação no seio familiar, entre outros. Em Cabinda, os casos de tentativa de suicídio têm vindo a aumentar. A Igreja do Reino de Deus promoveu um encontro com jovens para sensibilizar a importância de se proteger a vida. Tem acontecido regularmente na nossa cidade, não só como também a nível provincial e internacional. Os jovens de hoje em dia têm como a solução se suicidar ou se matar, não é? Por isso veio esta atividade com o motivo de fintar o suicídio. Quer dizer que dizer aos jovens que a solução não é se matar. Tirar a vida não é a solução, porque não vale nada você tirar a sua própria vida e não lutar contra os problemas. Nós sabemos que o ser humano passa por diversidade, problemas difíceis, situações difíceis, mas
Nós devemos olhar o problema como uma solução de nos tornar mais fortes ainda. Tendo em conta que hoje em dia o suicídio é uma das principais causas de morte em Angola nos jovens, eu diria aos jovens que, primeiramente, a morte não é a solução para os seus problemas. E estamos aqui nessa atividade cujo principal objetivo é ensinar os jovens o quão importante é a sua vida e incitá-los a valorizar cada vez mais a sua vida. A psicóloga que orientou a palestra durante o evento pediu calma aos jovens, porque, segundo ela, tirar a própria vida nunca foi solução dos problemas. Os casos de suicídio aqui em Angola têm aumentado bastante e principalmente na juventude, por muitos fatores. Então nós levamos a cabo essa atividade para poder dizer não ao suicídio e sim à vida. O responsável da Igreja do Reino de Deus em Cabinda, Arius Maial, disse que nos últimos tempos tem estado a receber muitos casos ligados a suicídio. Por isso, a campanha de sensibilização é importante. Nós estamos preocupados com o número elevado de suicídios, sobretudo na camada jovem. E nós, sendo igreja, aqueles que primam pelo bem, pelo amor ao próximo, nós estamos a realizar essa partida de futsal, esse mega evento denominado Mega Help, para, sobretudo, ajudar a nossa juventude. O encontro contou com vários jovens que participaram de diversas atividades com destaque desportivas e culturais. Já encerrou a Feira Tecnológica do ITEL. Mais de 70 projetos inovadores de jovens finalistas foram apresentados. Os estudantes foram desafiados a trazer soluções para a economia digital. A Feira de Inovação Tecnológica do Instituto de Telecomunicações de Luanda, FITITEL, foi um verdadeiro espetáculo de criatividade e talento, reunindo jovens finalistas que apresentaram projetos notáveis com o potencial de impactar positivamente a sociedade. Os vencedores desta edição do FITITEL destacaram as valências dos seus projetos, enfatizando as inovações e benefícios que cada um pode trazer para a sociedade. O meu projeto é um sistema de alarme de invasões nas linhas férreas. As linhas férreas são compostas por ferros, então já vimos relatos muitas vezes de que elas foram vandalizadas. Eles, com materiais apropriados, cortam os trilhos das linhas férreas. Então o nosso projeto vem prevenir contra esses assaltos de ferros nas linhas férreas. Nós apresentamos um projeto que é um aplicativo de alfabetização para crianças com implante coclear e o mesmo aplicativo tem como objetivo desenvolver as habilidades de leitura e escrita e, acima de tudo, estimular a audição dessas crianças. A ministra da Educação, Luísa Grilo, reconheceu a criatividade e a inovação dos projetos apresentados na presente edição do FITITEL. Durante o evento, destacou a importância das iniciativas voltadas para a área da educação, afirmando que estas terão uma atenção especial por parte do Ministério. Achei muito interessante eles desenvolverem um jogo que permite às crianças com deficiência auditiva aprender com facilidade a ler e a escrever. Muito interessante isto e principalmente o sentimento de solidariedade entre aqueles jovens que aparentemente não têm qualquer deficiência, pensar nas pessoas com limitações, tanto na aprendizagem como na locomoção. Vimos efetivamente que há aqui uma oportunidade de se mostrar o que é que os nossos estudantes estão a aprender. Nós, os que foram desenvolvidos com aplicação na educação, nós vamos trabalhá-los para que possam ser utilizados nas nossas escolas. Esse é o primeiro. Vamos capacitar os nossos professores e vamos fazer com que eles possam fazer. Aliás, eles já têm estado a fazer trabalhos conosco para ir digitalizando o sistema de ensino. Por exemplo, no concurso público da província de Luanda e no Kwanza Norte, foram eles que desenvolveram o aplicativo que permitiu correção automática das provas. No último dia do FITITEL, o ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, disse que os projetos representam uma mais-valia para a sociedade devido ao seu potencial de impacto positivo em diversas áreas. Surpreendido por conteúdo, pelo estágio de desenvolvimento que essas aplicações têm,
para os serviços que essas aplicações, para a solução dos problemas que essas aplicações podem e vão apresentar à sociedade. E aproveito aqui a oportunidade para apelar aos nossos empresários, aos nossos industriais, para que se aproximem aos nossos jovens, para que venham conhecer todo esse trabalho que tem sido desenvolvido pelos estudantes do ITEL, pelos estudantes das nossas instituições públicas e privadas, para formas então, com eles, usando as tecnologias de informação, resolvermos um conjunto de problemas que a sociedade vive, problemas reais, com vista à melhoria da condição social dos nossos cidadãos, com vista à melhoria e o desenvolvimento da nossa economia. Em reconhecimento ao seu empenho e contribuição significativa para o sucesso desta edição, algumas instituições foram agraciadas com menções honrosas. O INAPEM certificou 45 mil novas pequenas empresas e o setor dos transportes continua abaixo das expectativas. Segundo o presidente do INAPEM, muitas empresas faliram, no caso, por motivos de dificuldades ao acesso a crédito. Nos últimos 3 anos, mais de 70 milhões de kwanzas foram disponibilizados. O Instituto Nacional de Apoio a Micro, Pequenas e Médias Empresas anunciou a certificação de mais de 40 mil pequenas empresas com o setor de transportes ainda abaixo das expectativas. O INAPEM, em termos de registro, tem aproximadamente 45 mil micro, pequenas e médias empresas certificadas. E na componente, claro, dos transportes, o número não é tão assim elevado. Mas, para além de avançar com números concretos, a sensação que nós temos é que há um esforço em termos de trabalho no setor. Não é suficiente, nós temos que olhar o país num todo em si, mas uma boa parte do pessoal que desenvolve atividade nesse segmento apresenta sempre o processo, por exemplo, no acesso ao mercado interno. E os nossos serviços em sede da melhoria do ambiente de negócio, com os nossos parceiros, por exemplo, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, associações de taxistas, entre outros, diariamente têm estado a trabalhar na busca de soluções concretas. Os números, claro que não são animadores por uma questão muito simples, porque a sensação que nós temos é sempre um segmento difícil de fazer parte, porque requer financiamentos. O número de micro, pequenas e médias empresas em falência no mercado nacional tem aumentado e o PCA do INAPEM atribui esse cenário à dificuldade de acesso ao crédito. Nos últimos tempos, nós começamos a testemunhar o surgimento de vários empreendedores neste segmento, em termos de mobilidade, em termos de iniciativas que concorrem para o apoio direto aos cidadãos em si, na mobilidade. Destacar, por exemplo, no domínio das startups, várias startups que estão a trazer soluções que podem efetivamente contribuir para o tema da mobilidade a nível nacional, com destaque para a sustentabilidade em si. Uma empresa, para desenvolver atividade, se não tem capitais próprios, precisa se calhar de empréstimo. Aqui estamos a falar ao financiamento. Esse é um desafio que também as nossas micro, pequenas e médias empresas têm. Mas nós entendemos que a questão da capacitação, a questão de saber fazer, saber desenvolver, saber efetivamente gerir o negócio é extremamente fundamental para sobreviver. Apesar do cenário desfavorável, João Cossi revelou que o programa de apoio ao crédito já desembolsou mais de 70 mil milhões de kwanzas nos últimos 3 anos. Mais de 3 mil micro, pequenas e médias empresas passaram pelo INAPEM e acima de 2 mil conseguiram financiamento nas várias instituições. Temos o FACRA, temos o FADA, temos o BDA, que estão efetivamente a corresponder às expectativas. Nós estamos a falar acima de 70 mil milhões de kwanza, pelo menos no âmbito do PAC reestruturado. E se nós irmos buscar, por exemplo, as medidas de alívio, podemos estar acima de 100 mil milhões de kwanza. Ainda hoje, o INAPEM e a organização do Luanda Expocar assinaram um memorando com validade de 2 anos, voltado a criar oportunidades para startups de mobilidade sustentável urbana. Veja daqui a pouco, marcha pelo recenseamento que começa dentro de 5 dias em todo o país. Veja ainda também, Zimbábue vai abater 200 elefantes de uma reserva natural para dar resposta à fome na região afetada pela seca. Voltamos a seguir. Até já. Seja bem-vindo à segunda parte do Girassol Jornal, edição de sábado. Em Cabinda, a sociedade civil saiu em marcha para sensibilizar a população a participar do Censo Geral 2024, que arranca na quinta-feira, 19 de setembro.
A Comissão Provincial do Censo mobilizou centenas de pessoas a participarem da marcha a favor do processo censitário. A marcha teve uma adesão considerável e contou com a participação de entidades de vários estratos da sociedade cabindense. Os participantes da marcha garantem sensibilizar as comunidades a abrirem portas para os recenseadores. Sentimos-nos bem, né, porque visa mesmo despertar a visão, o entendimento dos demais sobre o processo censitário que o país vai enfrentar nos próximos dias. Então é muito no sentido mesmo de comover as pessoas a aderirem à campanha e aceitarem mais do que tudo os recenseadores nas suas residências. A nossa presença aqui já é um sim e de igual modo também nós nos comprometemos a sensibilizar, a ajudar com que o processo corra na maior tranquilidade possível. Sinto-me muito lisonjeada porque é uma atividade que na verdade tem um grande impacto a nível do país e isso faz com que nós tenhamos os dados necessários e suficientes e mais credíveis de como é a nossa população atualmente, atendendo a última vez que foi realizada o censo a nível de Angola. Todos os angolanos têm esse dever de comunicarmos uns aos outros a fim de sensibilizarmos também a população a ter a noção do quão é importante esta atividade cá no país. O responsável do Instituto Nacional da Estatística em Cabinda assegurou que as condições estão criadas para o êxito do processo censitário em Cabinda. Nós, neste momento, estamos a formar cerca de 1.961 agentes de campo e meios técnicos. Nós já temos os tablets para fazer o censo. Tudo a andar. Nós estamos exatamente há cerca de 5 dias de realização do censo. Como sabem, vai ser dia 19 de setembro. Tudo estamos a fazer para que a atividade corra muito bem. Já se vive de forma muito intensa o ambiente do censo ao nível da província de Cabinda. A marcha que se promoveu já justifica este mesmo ambiente. Aliás, a população está ávida em poder participar de forma ativa. No final da marcha, a governadora de Cabinda, Susana Abreu, pediu à população, às famílias, no sentido de abrirem as portas aos recenseadores, no sentido de fornecerem os dados reais que se precisa para melhor planificar o país. Vamos todos ao censo para que saibamos quantos somos e aonde nós estamos, não é isso? Vamos receber bem os nossos recenseadores, os nossos irmãos, os nossos vizinhos, os nossos filhos. Recebe bem os recenseadores e dê as informações corretas. Estamos a ouvir? De referir que o censo começa no dia 19 de setembro, Cabinda está em prontidão. Eleições em Moçambique, caça ao voto e programas eleitorais. Em destaque. A comissária da União Africana, Josefa Sako, defendeu na reunião ministerial do Grupo de Trabalho do G20 sobre agricultura que é necessário adotar práticas agrícolas resistentes ao clima e serviços de informação climática. A reunião decorreu no Brasil. Ministros dos países do G20 levaram propostas económicas e digitais. O encontro terminou com a assinatura de uma carta ministerial. O documento traz propostas e recomendações ligadas à inclusão digital, conectividade, inteligência artificial e integridade da informação, como medidas a serem adotadas pelos países. A comissária da União Africana para Agricultura, Desenvolvimento Rural, Economia Azul e Sustentabilidade, Josefa Sako, que participou do evento, defendeu na ocasião a necessidade de práticas agrícolas resistentes ao clima, serviços de informação climática e programas de seguro agrícola para apoiar os agricultores. Em exclusivo à TV Girassol, a comissária falou do programa e das prioridades africanas, tendo em conta as alterações climáticas. Enfatizar a necessidade de práticas agrícolas resilientes ao clima, serviços de informação climáticas e programas de seguros agrícolas para apoiar os agricultores. Esse aspecto é bastante importante, como o nosso continente está a ser afetado pelas diversas catástrofes e é importante que os nossos camponeses tenham um seguro em caso de seca
e questões de inundações nas suas áreas de produção. O segundo ponto desta prioridade que nós demos a nossa contribuição é promover a adoção de práticas agroecológicas. Esses são os modelos que nós queremos para combatermos os impactos das alterações climáticas. Tanto as práticas ecológicas também servem para preservar e conservar as nossas florestas e os nossos ecossistemas. A diplomata angolana considerou ser importante também que as nações africanas priorizem nas suas agendas a questão da gestão da água. A ação que nós estamos a sugerir nesta prioridade é enfatizar a importância de práticas sustentáveis de gestão de água, incluindo a recolha e a preservação da água. Nós sabemos que a nossa região, principalmente a região da África Austral, está a ser seriamente atacada com questões da água devido à seca. E é necessário que nós olhemos também neste setor importante que é a água. A água é a vida, a água serve para tudo, para a agricultura, para todos os setores. Portanto, temos que olhar nesta questão da seca e o impacto na água. Em relação à participação de África na reunião das economias mais importantes do mundo, a comissária lembrou que a África do Sul se faz representar pelo poder da sua economia, mas as demais nações africanas, igualmente emergentes, não estavam representadas. Daí a participação da União. Antes de nós sermos membros da União do G20, a África do Sul já era membro do G20, porque é a maior economia do nosso continente. E também ontem tivemos o privilégio de ver a passação de pasta entre o atual presidente do grupo da agricultura, o atual presidente do Brasil da agricultura, passou já a pasta a ministra da agricultura da África do Sul. E nós começamos a trabalhar com a África do Sul. A África do Sul é membro da União Africana. Já estamos a trabalhar com a África do Sul nesta componente, neste grupo de trabalho da agricultura, para que alinhamos a política continental da transformação da agricultura, que é o CADEP, que é o nosso projeto, o programa emblemático continental. É o único produto que nós temos aprovado pelos chefes de Estado e do governo. Portanto, a África do Sul, como presidente da União do continente, é uma mais-valia para nós. Trabalhar arduamente para podermos tirar proveito desta nossa participação dentro do G20. Os líderes do G20 discutiram também como os recursos devem ser aplicados e as propostas e recomendações discutidas ao longo desta semana serão aprimoradas e levadas à cúpula do G20 em novembro, no Rio de Janeiro, evento que será orientado pelo presidente Lula. O grupo de trabalho passa agora para a África do Sul, que vai presidir o órgão a partir de 1 de dezembro. O presidente de transição do Gabão, Brice Nguema, recebeu em Libreville representantes do Conselho de Paz e Segurança da União Africana, entre eles o embaixador Miguel Bembe, representante permanente de Angola na organização. O encontro com o presidente de transição da República Gabonesa, general Brice Clotaire Oligui Nguema, foi o ponto mais alto da agenda da missão de campo do Conselho de Paz e Segurança da União Africana ao Gabão, que terminou este sábado após a realização de reuniões com o ex-presidente Ali Bongo Ondimba e com o antigo presidente da Comissão da União Africana, o gabonês Jean Ping. Iniciada na quinta-feira, a missão avaliou o processo de transição política naquele país da África Central, suspenso das atividades da Organização Continental desde o golpe de Estado, ocorrido no dia 30 de agosto de 2023. Durante a visita de constatação, o Conselho de Paz e Segurança da União Africana, em que Angola é membro de pleno direito, tomou conhecimento dos passos que estão a ser dados para acelerar o processo de transição em curso naquele país. Uma missão de campo de constatação para avaliar o processo de transição. As autoridades da transição elaboraram uma carta onde definiram um conjunto de atividades e um cronograma de tarefas
no quadro da implementação deste processo. Entre atividades muito importantes podemos identificar, por exemplo, o diálogo nacional, que já foi realizado com todas as forças vivas do país, e também o projeto da Constituição, que já foi elaborado e submetido ao Parlamento, que dentro de 10 dias deverá se pronunciar sobre a sua adequabilidade. E depois, este projeto da Constituição será submetido ao referendo popular, cujo resultado final poderá ser, então, aprovado e promulgado para finalmente realizar-se as eleições gerais no próximo ano de 2025. O Conselho de Segurança realizou também sessões de escutação com o primeiro-ministro de transição da República Gabonesa, Raymond Ndong Sima, com entidades parlamentares e judiciais e com representantes de organizações da sociedade civil, e tomou conhecimento do Relatório Geral do Diálogo Nacional Inclusivo, realizado em abril último, na presença do presidente da República Centro-Africana, Faustin Archange Touadéra, mediador da Comunidade Econômica dos Estados da África Central para a situação no Gabão. O Conselho encorajou as autoridades de transição e a sociedade civil gabonesa a acelerarem o processo de retorno do país à via da democracia, liberdade, justiça e transparência, a fim de facilitar a sua reintegração na União Africana. Ainda fora de portas, o presidente das Comores sofreu ferimentos ligeiros depois de ser atacado com faca. Veja outras matérias internacionais. Os ferimentos do presidente Azali Assoumani não foram graves, pelo que já regressou a casa. Informações dão conta que o autor do ataque morreu na sexta-feira e o anúncio foi feito hoje pelo procurador de Moroni durante uma conferência de imprensa na capital do pequeno arquipélago do Oceano Índico. O procurador Ali Mohamed Jonaid, no tribunal de Moroni, afirmou que o suspeito foi isolado numa sala para que pudesse acalmar nesta sexta-feira, depois da sua detenção. Os investigadores encontraram-no esta manhã inanimado. Um médico declarou o seu óbito e já foi aberta uma investigação para determinar as causas da sua morte. O ministro do governo, Abubakar Said Anli, afirmou hoje que um civil também ficou ferido durante o ataque quando tentava proteger o presidente das Comores, Azali Assoumani. Os moçambicanos preparam-se para escolher um novo presidente e um novo parlamento. As eleições acontecem a 9 de outubro próximo e Arlindo Lopes, antigo jornalista atualmente residente em Maputo, capital de Moçambique, falou a Girassol sobre a campanha eleitoral e destacou a estrutura da Frelimo e a força do candidato independente Mondlane. A campanha decorre já há 20 e poucos dias, creio que são 21 ou 22 dias, e temos 4 candidatos presidenciais e mais de 2 dezenas de partidos políticos. 3 candidatos concorrem pelas respectivas forças políticas, nomeadamente a Frelimo, a Renamo e o MDM. O último candidato mais jovem, o novo, que é o Vicente Mongiane, ele candidatou-se como independente, mas tem apoio de um dos partidos novos, chamado Podemos. É sem dúvida a maior novidade destas eleições. Nunca tivemos um candidato independente que consiga mobilizar grandes massas, não é? Todos eles demonstram uma capacidade até surpreendente de mobilização de pessoas para os seus comícios. Claro, aos que fazem mais, como a Frelimo tem uma grande máquina. Começou muito antes também a campanha. Logo no início da campanha, a Frelimo lançou-se ao terreno e tem arrastado grandes multidões aos seus comícios. Os outros 3 começaram um bocadinho mais tarde, talvez uma semana depois. Por um lado, há uma grande expectativa no candidato Mongiane, porque, como disse, não veio apoiado por partido absolutamente nenhum, e que traz uma grande mensagem de esperança, sobretudo para os jovens, todos ansiosos por mudanças.
Por outro lado, em relação ao Daniel Chapo, ser o candidato, apesar de ser o candidato de um partido que já está no governo há 50 anos, é um candidato jovem, como disse, nasceu depois da independência e traz uma abordagem dos assuntos completamente nova e atraente. Portanto, há uma grande expectativa, por causa disso, de que as eleições tenham uma grande participação. De um lado ou do outro, penso que a expectativa existe. O Mongane é uma questão de novidade, embora ele não tenha tido qualquer experiência de governação ou de liderança em termos de governo ou em termos políticos, há sempre uma expectativa. Ele tem um discurso bastante apelativo, sobretudo para os jovens. E em relação ao Chapo, que apesar de pertencer a uma organização já está há bastante tempo, ele é jovem, como é que se diz? Representa uma geração pós-independência. E tem um discurso também muito dirigido aos jovens. Portanto, há muitos jovens que se identificam com ele por causa da idade. O Papa Francisco falou das eleições nos Estados Unidos, considerando que os eleitores vão fazer uma escolha entre o menor dos males. É preciso escolher o menor dos males. Quem é o menor de dois males? Aquela senhora ou aquele cavalheiro? Não sei, referiu o Papa durante uma conferência de imprensa citada pela imprensa internacional. E Francisco explicou por que razão era difícil escolher entre os dois. Criticou, por um lado, as políticas anti-imigração de Donald Trump e, por outro, o apoio ao direito ao aborto dado por Kamala Harris, sem nunca mencionar os seus nomes. Ambos são contra a vida, seja aquele que expulsa os imigrantes, seja aquele que mata bebês, disse Francisco. Mandar embora imigrantes, deixá-los onde se quiser, abandoná-los, é algo terrível. Há maldade nisso, considerou o Papa Francisco, criticando as políticas do republicano, que ainda esta semana protagonizou mais um episódio contra os imigrantes, acusando-os de comerem animais de estimação em Ohio. Zimbábue vai sacrificar 200 elefantes para reduzir a escassez de alimentos causada pela seca. O anúncio é das autoridades locais. O governo deu autorização a uma reserva natural para bater os animais. Segundo o ministro do Ambiente, o país tem mais elefantes do que precisa. O ministro disse que ordenou às autoridades dos parques e vida selvagem do Zimbábue que procedam à matança seletiva. Os 200 elefantes vão ser caçados na reserva natural de Hwange, a maior do país. As informações foram confirmadas pelo diretor-geral da ZimParks à agência France Presse. Calcula-se que o Zimbábue abriga 100 mil elefantes, a segunda maior população do mundo depois de Botsuana. De acordo com a gestão do parque, existem 65 mil destes mamíferos apenas em Hwange, 4 vezes mais do que o parque pode abrigar. No fim de agosto, a Namíbia anunciou uma medida igual para sacrificar 700 animais selvagens, incluindo 83 elefantes. O governo disse que os animais serão usados para alimentar pessoas que passam fome por causa da seca. O objetivo não é apenas oferecer carne para milhares de pessoas, mas também aliviar a pressão sobre os recursos hídricos. O Fundo Mundial para a Natureza, WWF, estima que restem cerca de 415 mil elefantes no continente africano, contra mais de 3 milhões no começo do século XX. Os elefantes asiáticos e africanos estão ameaçados de extinção, menos as populações da África do Sul, Botsuana, Namíbia e do Zimbábue, onde são considerados apenas vulneráveis. Namíbia e Zimbábue estão entre os países do sul de África que declararam estado de emergência devido à seca. Veja daqui a pouco a vitória do Desportivo da Lunda Sul nas Afrotaças ainda hoje e também as praias que não estiveram abarrotadas neste sábado. É para ver depois do intervalo. Conto consigo. Até já. Renovados votos de muito boa noite, Angola. Seja bem-vindo ao Girassol Jornal, edição de sábado. A personalidade desta semana é o político e panafricanista da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, Amílcar Cabral. Amílcar Lopes da Costa Cabral nasceu em Bafatá, Guiné Portuguesa,
atual Guiné-Bissau, a 12 de setembro de 1924 e foi morto em Conakry, Guiné, a 20 de janeiro de 1973. Amílcar Cabral, que viveu 48 anos, foi um político, engenheiro agrónomo, cientista político, teórico marxista, escritor e poeta da Guiné-Bissau e de Cabo Verde. Aos 8 anos de idade, a sua família mudou-se para Cabo Verde, estabelecendo-se em Santa Catarina, Ilha de Santiago, que passou a ser a cidade da sua infância. Em 1945, Cabral ingressou no Instituto Superior de Agronomia em Lisboa, Portugal, como o único estudante negro da sua turma. Cabral envolveu-se em reuniões políticas ao lado de outros alunos vindos de África, tais como os angolanos Mário Pinto de Andrade e Agostinho Neto. Em 1959, Amílcar Cabral foi um dos fundadores do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC. Em 1970, Amílcar Cabral, fazendo-se acompanhar de Agostinho Neto, é recebido pelo Papa Sexto no Vaticano. Algumas das ideias sobre a terra defendidas pelo agrónomo Amílcar Cabral são atualmente consideradas pelas Nações Unidas no combate à desertificação, o que revela o pioneirismo do líder africano em relação ao aquecimento global. 20 de janeiro, Dia dos Heróis Nacionais em Cabo Verde e na Guiné-Bissau, lembra a morte de Amílcar Cabral. A Fundação Amílcar Cabral, em homenagem ao panafricanista, tem uma parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, para inscrição dos escritos de Cabral no Arquivo de Memória do Mundo e inclusão da data 12 de setembro nos aniversários de personalidades apoiadas pela UNESCO. Em 2020, Amílcar Cabral foi reconhecido como o segundo maior líder mundial da história da humanidade, de acordo com uma classificação feita por historiadores para a BBC, Rádio e Televisão Pública Britânica. Desde dezembro de 2022, Amílcar Cabral foi agraciado a título póstumo com o grau de Grande Colar da Ordem da Liberdade de Portugal. Agora um ato solidário. O Centro de Acolhimento de Crianças Arnaldo Janssen, também conhecido como Centro Padre Horácio, beneficiou hoje de uma doação de bens diversos que vêm ajudar a minimizar as várias dificuldades que a instituição enfrenta, entre elas a falta de cursos profissionalizantes para os adolescentes. O Centro de Acolhimento Arnaldo Janssen, localizado no distrito urbano do Palanca, está a enfrentar grandes desafios. Entre as principais dificuldades destacam-se a falta de capital humano e o escasso apoio institucional. Além disso, a direção do centro manifestou preocupação com a formação técnico-profissional, considerando que, ao atingirem a idade adulta, os jovens devem deixar o centro e estar preparados para o mercado de trabalho. Essas crianças vêm da rua, então aqui eles têm que participar, formação, porque o centro não é a viver para sempre, é de passagem. Certa idade, as crianças têm que sair do centro para servir à sociedade. 18 anos, a criança vai na sociedade, o jovem, né? Mas tem que levar uma coisa. Queremos que as crianças saiam do centro com um emprego básico. Este centro de acolhimento é uma instituição dedicada a oferecer abrigo e cuidado a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. O espaço se tornou um refúgio para mais de 60 crianças que, por diferentes razões, não têm o suporte familiar necessário para garantir seu bem-estar. A dificuldade do centro é muita coisa, é recurso humano,
ano não temos pessoas para trabalhar, né? E para subsídio dos trabalhadores também, porque não é salário. E como os trabalhadores, como voluntários mesmo, damos mesmo a subsídio deles de táxi. Então, mais dificuldade também de parte da educação, né? Onde as crianças colocaram na escola, estudar à noite, não em condições também. Criança que corpo tão pequeno vai estudar à noite. E também material livros que há das crianças que para poder estudar bem, porque o centro não temos esse orçamento, depende da doação que as crianças metem na escola, os professores que estão a ensinar eles na escola, isso é grande dificuldade. Diante dessa realidade, a Igreja Assembleia de Deus Torres de Rebanho, em Angola, atendeu ao grito de socorro, estendendo as mãos com a doação de diversos produtos de primeira necessidade, aliviando temporariamente as dificuldades enfrentadas pelo centro e trazendo um pouco mais de esperança aos seus beneficiários. Não temos grandes coisas, mas nós trouxemos massas, trouxemos milhos, trouxemos arroz, trouxemos sapatos para as nossas crianças. A igreja que não faz esta ação não é uma igreja, porque até a Bíblia diz que Deus é pai dos órfãos. Então, uma verdadeira igreja tem que partilhar o seu amor como nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós, como vencedores deste país de Angola, estamos aqui para fazer este acto de doação. Além de proporcionar moradia, o centro busca atender às necessidades básicas de alimentação, educação e saúde dessas crianças, com o objetivo de promover um ambiente onde elas possam crescer e desenvolver. O Desportivo da Lunda Sul recebeu e venceu a equipa sul-africana em jogo a contar da primeira mão da última fase eliminatória de acesso à Taça da Confederação. O único golo da partida foi anotado por Joca aos 90+3. A formação da Lunda Sul estava disposta para somar e sonhar por um lugar na segunda e melhor competição africana ao que o Rei Futebol diz respeito. Os donos da casa incomodaram bastante os visitantes sul-africanos no Estádio Nacional 11 de novembro. Os grandes perigos começaram a acontecer mesmo apenas na segunda parte. Neste lance, por exemplo, Crespo queria visar a baliza, mas sem qualquer sucesso. Era um Desportivo da Lunda Sul mais ofensivo em relação à equipa do Sekhukhune United da África do Sul, que se disponibilizou apenas a defender. No lance de contra-ataque, a formação sul-africana quase que se adiantava no marcador, mas lá estava o defesa central brasileiro, Júnior Goiano. Já diz o velho ditado que água mole em pedra dura, tanto que o Desportivo da Lunda Sul bateu até que Joca, ao cair do pano, furou as redes da baliza adversária no minuto 90+3. Maurílio Silva, treinador do Desportivo da Lunda Sul, garantiu que o jogo foi difícil, mas valeu a vitória. Falando em si do jogo, foi um jogo muito disputado. É uma equipe completamente diferente do que foi o Eugeco. É uma equipe de mais força, uma equipe de mais ligação direta, com alguns jogadores mais velozes à frente. E nós igualamos o jogo, foi um jogo de igual para igual. Se eu tivesse perdido, seria uma catástrofe, mas como eu ganhei de 1-0, ainda não está bom. Então nós temos que pensar de uma forma diferente, tem que valorizar esse resultado. Joca, o responsável do único golo da partida, afirmou ter entrado para dar o seu melhor e o mesmo aconteceu. De facto que esperava. Todo mundo quando entra no campo ia substituir. Sabíamos que seria um jogo difícil, mas tem que entrar sempre com a esperança que iria fazer um golo. Com este resultado, a formação Chianda entra em vantagem na eliminatória e tem agora o jogo agendado para o dia 21, às 17 horas na África do Sul, a contar para a segunda mão de acesso à fase de grupos da Taça Nelson Mandela. Apesar do feriado e do fim de semana prolongado, os luandenses não foram abarrotar as praias como é de costume. A nossa reportagem mostra o porquê.
O movimento a nível das praias do Futungo e da Rua 11, no distrito urbano de Belas, ainda não observa a presença massiva de pessoas, apesar do início da época balnear. Segundo alguns banhistas, a água ainda continua gelada e esperam que a temperatura possa estar mais favorável para o mergulho dentro dos próximos meses. Estamos aí, vai um pouco, depois sai por causa do sol. Já estamos a fugir o quê? Porque também não tem sol. Aquele frio aí também, do jeito que está a soprar, está nos pendendo entrar. É por isso que a praia está vazia, por causa do sol. Mas com o sol a bater em condições, já também as pessoas enchem, fica cheio mesmo. Estamos a notar que ainda o frio, né, ainda se faz sentir, né. Bom, daqui a bocado, se calhar mais um tempo, né, quando a gente começar a notar, né, o clima mudar, né? Então é convidativo, né? As pessoas virem tomar banho. Porque normalmente aqui quando fica bastante cheio, não fica espaço para ninguém. Nesta outra praia, localizada na Rua dos Generais, no Futungo de Belas, foi possível notar alguns resíduos dentro e fora da água. Só da maneira que nós vemos a praia nesse momento, cá se faz presente os lixos e dentro da água aí podemos encontrar cacos, podemos encontrar outros objetos cortantes também e que podem nos prejudicar, tá sabendo? Frequentar este mesmo local e hoje me apeteceu vir à praia, encontrei nesse estado e me meti um pouquinho triste. Não está das melhores, está com muita sujidade, está muita águas aqui, muito lixo. Há sempre aquela organização daqui dos moradores que fizemos sempre as limpezas uma vez por semana, mas hoje em dia está assim tudo sujo, está tudo parado e está do jeito que está. Até porque já tem esse projeto, já costuma-se fazer sempre a limpeza, mas até agora está tudo parado no momento. Para Lopes Lourenço, que comercializa bebidas afrodisíacas, o dia hoje não foi rentável devido à fraca presença de banhistas. Fizemos o petisco feito na hora e fizemos também o coquetel, com álcool ou sem álcool. Não está tão fraco, já dá para levar qualquer coisa em casa. E a primeira coisa, agradeço a Deus. O mais importante é a saúde, nem que eu vender pouco ingrediente, mas já dá para levar qualquer coisa. Não está fraco, mas também não está forte. Apesar da pouca presença de cidadãos nestas praias da capital, foi possível observar nadadores salva-vidas para transmitir a segurança à população. Por hoje é tudo. Amanhã tem mais informação aqui na TV Girassol. Angola, boa noite, fique bem. Até o nosso próximo encontro.